colocar a gravação, vocês me cobrem, porque é rápido, mas eu esqueço. Então é o seguinte. Essa primeira parte é um resumo, muito resumido, do que a gente vai fazer nesse curso inteiro, né? Então, a inferência estatística, ela é formada por 3 partes principais. A primeira é a estimação pontual. Então, lembrando, né, a gente tem uma população que a gente não conhece, não acessa todos os elementos, e a gente não conhece os parâmetros de um determinado experimento ou fenômeno que a gente está observando, e a gente quer estimar esses parâmetros com base na informação fornecida por uma amostra, né? Então, a gente sempre está supondo, né, que a gente está trabalhando com uma amostra e com uma amostra aleatória, o que nem sempre é verdade, né? Mas aqui a gente supõe, olha, se isso for uma amostra aleatória da minha população, como que eu faço para estimar os parâmetros? Então, a estimação pontual consiste em fazer cálculos a partir da amostra e estudar as propriedades dos estimadores para obter um único número que estima um parâmetro, né? O que a gente vê aqui nesse curso, basicamente, é estimador de momentos, estimador de mínimos quadrados e hoje vamos ver estimador de máxima verossimilhança. A gente também vê a estimação bayesiana aqui. Tá? E aí a bayesiana, na verdade, ela vai estar em 2 momentos aqui. Então, aqui, um estimador bayesiano. E aqui, em estimação intervalar, a gente vai ver também, além do intervalo de confiança, o intervalo de predição, lá na inferência bayesiana. A gente vai ver 1 ou 2 aulas só de inferência bayesiana, só para que vocês saibam como que funciona a inferência bayesiana, mas tem um curso inteiro de inferência bayesiana que vocês podem fazer, que é bem importante, bem interessante também, é cheio de integrais, vocês vão adorar. Então, onde a gente está? A gente já viu o estimador de momentos, estimador de mínimos quadrados, e hoje a gente vai ver o estimador de máxima verossimilhança. Vou pensar se na próxima ou daqui 2 aulas a gente vê um pouquinho de inferência bayesiana. Daí a gente praticamente termina a estimação pontual, lembrando que a gente viu propriedades dos estimadores, né? Porque se existem várias formas de estimar o parâmetro, como que eu escolho entre elas? Né? Como que eu vou saber se o estimador de máxima verossimilhança é melhor ou pior do que o estimador de mínimos quadrados ou de momentos? Então, a gente viu as propriedades, que são basicamente viés, consistência, eficiência e erro quadrático médio, né? São critérios que a gente pode usar para escolher entre estimadores. Então, a gente pode olhar se é viesado, se é consistente, qual que minimiza o erro quadrático médio, dentre os que a gente estudar, né? Então, vem junto aqui com a estimação pontual as propriedades dos estimadores. Na estimação intervalar, como eu já falei para vocês, a gente vai ter interesse em não só fornecer uma estimativa pontual para um parâmetro, mas uma estimativa na forma de um intervalo, né? De forma a dizer, por exemplo, 95%, com 95% de confiança, este é o intervalo para um parâmetro que eu quero estimar. Então, também é uma forma de estimar parâmetros, só que de forma intervalar e não de forma pontual. A gente tem um intervalo de confiança, que é no contexto clássico ou frequentista, que é esse que a gente vai fazer o curso todo, com exceção de 2 aulas de inferência bayesiana, e o intervalo de predição na inferência bayesiana, tá? O que muda da frequentista para bayesiana? Aqui na frequentista, o parâmetro é um número desconhecido. Ele é fixo, ele é não aleatório. Na inferência bayesiana, como a gente desconhece o parâmetro, a inferência bayesiana, ela supõe uma distribuição de probabilidade para o parâmetro também. E aí usa o teorema de Bayes para estimar aquele parâmetro, tá? Com informação que venha dos dados, e a informação também pode vir de outro lugar, que eu vou falar lá na aula de inferência bayesiana, tá? Então, isso é estimação intervalar. E
E aí o teste de hipóteses, né, que é avaliar a significância estatística de um resultado que a gente vê na amostra. Então, vamos supor, olha, eu estou testando, estou dando uma medicação para diminuir os sintomas de dor de cabeça. E para um grupo eu vou dar uma medicação, para outro grupo de pessoas eu vou dar outra medicação, e eles vão me dizer se diminuiu ou não a dor de cabeça. E aí, pode ser, ou muito provável, que os resultados nos dois grupos sejam diferentes, mas eu quero saber, essa diferença tem significância estatística ou não? Ou foi mero acaso, ou foi a variabilidade natural dos dados que gerou aquela diferença, tá? Isso é o teste de hipóteses. Então, por exemplo, eu falei aqui teste de hipóteses para média, para variância e de associação de variáveis, mas avaliando a significância estatística. Então, por exemplo, quali, aquele problema, né? Tomar uma taça de vinho ao dia reduz o risco cardiovascular, aumenta o risco cardiovascular ou mantém o risco cardiovascular? Risco cardiovascular vai ser medido por alguma variável qualitativa. Por exemplo, a pessoa teve um AVC ou teve um infarto ao longo da vida, e aí a outra variável é tomou ou não tomou uma taça de vinho ao longo da vida todos os dias, por exemplo, tá? E quali e quanti seria, por exemplo, esse que eu falei da medicação, né? Então, a pessoa tem dor de cabeça, ela dá uma nota para dor de cabeça, e eu quero saber se depois de tomar a medicação, isso diminui ou não. E o grupo aqui vai ser definido pela medicação A ou B, né? Então, a quali aqui vai ser medicação A ou B, e quanti vai ser a nota que a pessoa deu para a dor que ela está sentindo, por exemplo, tá? Então, isso é avaliar a significância estatística do resultado observado na amostra, tá? Então, hoje a gente está nessa parte aqui, né? A gente está ainda no começo do curso. Daqui a pouco a gente vai... Então, até a primeira prova... A primeira prova é... Deixa eu ver, alguém lembra de cabeça a data? Deixa eu ver. 6 de maio. Então, a gente tem um mês, mais ou menos, até a primeira prova, né? A gente vai ver, a primeira prova vai ser até aqui, ó, estimação intervalar. E a segunda prova vai ser só teste de hipóteses. Então, quando a gente entrar no teste de hipóteses, eu vou passar assim, olha, os passos para fazer um teste de hipóteses são praticamente uma receitinha de bolo. E dali em diante, a gente vai fazer teste de hipóteses até o fim do curso, tá? Então, vamos para estimadores de máxima verossimilhança. Bom, verossimilhança é uma palavra que vem do inglês likelihood. E em inglês é praticamente um sinônimo para probabilidade, tá? Em português, tem um motivo para ter traduzido de probabilidade para verossimilhança que a gente vai ver daqui a pouco. Porque a função de verossimilhança, ela vai ser basicamente a função densidade de probabilidade ou a função massa de probabilidade. Só que ela vai ser agora uma função do parâmetro e não uma função... Desculpa. Ela vai ser uma função vista como uma função do parâmetro e não como uma função dos dados. E ela não vai integrar um. Por isso que a gente muda o nome dela de probabilidade para verossimilhança. Eu vou escrever matematicamente daqui a pouco, tá? Então, a etimologia da palavra verossimilhança remete à realidade, à semelhança da realidade. No sentido estatístico, maximizar a verossimilhança é obter o estimador mais verossímil ou mais realista para o parâmetro da distribuição que teria gerado aqueles dados que a gente está observando. Então, lá em probabilidade, vocês falavam assim, né? X tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda, com lambda igual a 2, calcule a probabilidade de X ser maior ou igual a 3. Então, era dado o lambda para vocês, era dado o valor do parâmetro. Agora não, agora eu vou falar para vocês assim, ó, os dados observados foram 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Estime o lambda. Tá? Então, essa é a diferença básica dos cursos de probabilidade de inferência. Lá, você conhece o parâmetro e não conhece os dados, calcula a probabilidade de se observar aqueles dados. Aqui, a gente pega os dados, que é o que a gente faz na vida real, né? Porque ninguém chega para você na vida real e fala assim, ó, tal coisa segue uma distribuição normal com parâmetro mi tanto e sigma é tanto.
Não, eles vão te dar um banco de dados com uma coluna e vão falar assim, ó, entende para mim de onde pode ter gerado, o que pode ter gerado esses dados, tá? Oi? Adequar os dados a todos os modelos diferentes, para ver como se adequa. Não. É assim, ó, tem um chute inicial. Por exemplo, seus dados são binários, 1 e 0, é Bernoulli. Seus dados são uma contagem de 0 a n, primeira distribuição que você vai tentar é binomial. Seus dados são uma contagem de 0 a infinito, primeira distribuição que você vai tentar é Poisson. Seus dados são contínuos, vê o histograma e olha se eles são simétricos. Se for simétrico, a primeira distribuição que você vai tentar é a normal. Se for assimétrico, aí você vai tentar distribuições assimétricas. Então, assim, com aquela primeira aula de análise exploratória de dados, olhando para o tipo de variável, para as características desses dados. Então, por exemplo, é uma contagem, e nessa contagem a média amostral é próxima da variância amostral. Então, já sei que Poisson é um candidato. Neste momento, a gente vai simplesmente supor a distribuição. Quando eu chegar em teste de hipóteses, tem um teste aqui, ó, que eu vou fazer também, que é o de aderência, que é o Q quadrado. Então, com o teste de aderência, dá para você testar se uma distribuição de probabilidade é adequada para um conjunto de dados ou não. Mas não tem como a gente fazer isso nesse momento, eu preciso entrar em teste de hipóteses para isso. Então, lá em probabilidade, você supunha que conhecia o parâmetro. Aqui eu vou supor a distribuição de probabilidade com parâmetros desconhecidos e vou estimar os parâmetros. No teste de hipóteses, eu consigo fazer teste para ver se os dados se adequam àquela distribuição ou não, tá? A gente nunca vai ter certeza se vai se adequar, se vem daquele modelo de probabilidade ou não, mas a gente consegue, com a evidência fornecida pela amostra, verificar se tem aderência, pelo menos, tá? Então, por exemplo, né, no dia que eu fui dar a palestra para os calouros, a gente fez a coleta de dados, eu pedi a altura das pessoas. E eles colocaram lá a altura em centímetros, e dá para fazer um gráfico. Geralmente, a altura, ela tem uma distribuição parecida com a normal, só que separado por gênero, tá? Mas ela é mais ou menos simétrica, então é comum a gente supor a normal para isso. Agora, os dados são por exemplo, os dados estão numa escala de péssimo a ótimo. Vou fazer com distribuição normal? Não. Esses dados eles são qualitativos ordinais. Então, eu tenho que pensar em um modelo para dados qualitativos ordinais. Tá? Então, assim, primeira coisa, olha o tipo de dado. Segunda coisa, olha o que eu estou medindo. Terceira coisa, faz um histograma ou gráfico de barras. Né? E aí vai, no começo, chutando a distribuição. Depois a gente vai fazer teste para ver se é adequado ou não. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos escrever agora matematicamente como que é a função de verossimilhança. Então, para a função de verossimilhança, a gente tem que supor uma distribuição de probabilidade, o que até agora a gente não tinha suposto para obter os estimadores, né? Por quê? O estimador de momentos, como que ele era mesmo? Era simplesmente substituir o momento populacional pelo momento amostral. Não fazia nenhuma suposição de distribuição de probabilidade. Daí o método de mínimos quadrados, a gente quis simplesmente minimizar a soma dos quadrados dos erros. Eu não tinha suposto distribuição de probabilidade. Aqui a gente vai supor uma distribuição de probabilidade para os dados, tá? Então, matematicamente, a gente começa com x1 até xn, uma amostra aleatória. De uma população descrita por uma distribuição de probabilidade
Eu vou supor densidade de probabilidade, mas se for discreta, ou seja, se for massa de probabilidade, dá na mesma. Inclusive, a gente vai fazer exemplos com variáveis discretas aqui, tá? Cuja função densidade de probabilidade conjunta é dada por... Então, eu vou precisar da conjunta de x1 até xn, que vai ser o produtório. O que é o produtório? É o produto de F1, F de x1, F de x2, F de x3 até F de xn. Não sei se alguém nunca viu produtório antes. É que nem somatório, só que com produto, tá? Ou seja, F de xi é a densidade de xi. Lembra que ela é uma amostra aleatória? Então, todas elas vêm da mesma densidade, tá? Para ir de 1 até n aqui. Ah, peraí, eu acho que essa frase não ficou boa. Se x1 até xn é uma amostra aleatória de uma população descrita por uma distribuição com FDP. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu acho que senão a frase não vai ficar muito boa. F de x, daí a FDP conjunta de x1 até xn é dada por... Tá, então eu tenho uma densidade inicial, aí a conjunta de x1 até xn, como eles são independentes e têm todos a mesma distribuição, então a conjunta é dada pelo produto das n densidades em que f de xi é a densidade de xi, tá? Quando essa função é uma função do parâmetro, ela tem que... Se a gente fizer as n integrais de menos infinito até infinito, isso tem que dar 1. Só que são as integrais em x. Agora, a gente vai pegar essa mesma função, como a gente agora conhece os dados e não conhece o parâmetro, ela vai ser uma função do parâmetro, né? Então, quando conhecemos a amostra, x1 até xn, é a amostra observada, por isso que eu estou colocando de x em 1 até x em n, tá? Mas não conhecemos os parâmetros, vou chamar de forma geral de θ, da distribuição, denotamos essa função, então é a mesma função, por função de verossimilhança. Então, agora a gente vai chamar assim, ó, L de θ, vai ser L de θ. E ela também acaba sendo função de x1 até xn, a diferença é que agora eu observo x1 até xn, que é o produto para ir de 1 até n de f de xi, só que a gente está escrevendo ela como uma função de xi de θ, né? Então, essa é a função de verossimilhança que a gente quer encontrar o máximo. Tá? Então, agora, ó, outro problema de otimização aqui. A gente quer encontrar o máximo da função
de verossimilhança, que é a mesma função densidade e probabilidade conjunta, só que vista por outro ângulo, vista como função dos parâmetros e não como função dos dados, tá? Como essa função em θ, se eu fizer a integral em θ de menos infinito até infinito, isso não vai dar 1, tá? Por isso que ela muda de nome. Então, ela passa a se chamar função de verossimilhança, porque em relação a θ, ela não é uma função de probabilidade, tá? Nem sei se o θ está de menos infinito até infinito, né? Então, não satisfaz mais os requisitos para ser chamada de função de probabilidade. Por isso que ela muda de nome para função de verossimilhança, mas é a mesma função. Então, o passo para encontrar os passos, né, para encontrar o estimador de máxima verossimilhança, são basicamente escrever a função densidade ou massa de probabilidade conjunta dos x, olhar para isso como função do parâmetro e encontrar o máximo dessa função. Tá? Então, agora virou um problema de otimização, a gente quer encontrar o máximo dessa função. Então, queremos... Peraí, deixa eu reescrever. Ponto, né? Para encontrar o estimador de máxima verossimilhança de θ, basta encontrar o máximo em θ de L de θ. E aí virou, então, um problema de encontrar o máximo, né? O que acontece aqui, gente, é que tem muitas distribuições de probabilidade cuja função densidade ou função massa de probabilidade envolvem exponenciais ou expoentes. E isso vai... Em geral, essas funções de verossimilhança, elas vão ser dessa forma aqui, tá? Com a concavidade para baixo. E encontrar o máximo aqui vai, na maioria dos problemas, ser basicamente derivar igual a zero e verificar se é um ponto de máximo, tá? Só que tem uma estratégia para encontrar o máximo em funções que têm expoentes exponenciais, que em vez de derivar L de θ em θ igual a zero, a gente deriva o log de θ em θ igual a zero. Que vai dar na mesma, porque o log é uma função monótona e crescente, né? Então, o log é assim. Encontrar o máximo de log de θ vai ser equivalente a encontrar o máximo de L de θ, tá? Então, eu vou fazer esse comentário aqui. Tá. E vamos lá. Então, na maioria dos modelos, deste curso, o máximo será obtido fazendo a derivada de L de θ em θ igual a zero e tem que verificar se é ponto de máximo, né? Como que faz isso? Deriva duas vezes e verifica agora se é menor do que zero para ver se é ponto de máximo, tá? Como muitos modelos
envolvem exponenciais ou expoentes, porque os expoentes também vão se simplificar, né, se a gente derivar o log. E como log? Esse log, gente, em estatística a gente usa log para ln. Não sei se vocês estão acostumados com isso, mas eu vou escrever log e vocês têm que entender ln, tá? Como log é uma função monótona e crescente, é mais fácil fazer derivada do log de L de θ em θ igual a 0 e verificar se a derivada segunda de log de L de θ em θ duas vezes é menor do que 0. Quer dizer, os modelinhos que a gente vai ver nesse curso aqui são bem comportadinhos. Não vai ter, geralmente, coisas muito complicadas que vão fugir de derivar igual a 0 e verificar se é ponto de máximo, tá? Então, vamos fazer um exemplo? E eu vou começar um exemplo justamente com uma discreta, que é a Poisson, que tem a função massa de probabilidade, mas que a gente vai seguir esses passos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar a função densidade conjunta, ou massa de probabilidade conjunta, olha para ela como função dos parâmetros e não como função dos dados, deriva igual a 0, verifica se é ponto de máximo, tá? Está muito quente aqui, vou ligar esse aqui também e vou abrir para dar uma ventilada, tá? Então, o procedimento para encontrar o estimador de máxima verossimilhança é bem simples, né? Basta encontrar a densidade conjunta, igualar a 0 e verificar se é ponto de máximo. Então, vamos. Posso apagar a primeira já? Vocês estão escrevendo? Vou esperar. Sim. LN. É o logaritmo natural, né? Não sei, mas todos os artigos de estatística, todos os materiais de estatística vão escrever log e não LN. Isso. É o logaritmo na base E. Você escolhe na base 10. Então, por isso que eu já estou falando para vocês se acostumarem, porque todos os materiais de estatística vão usar log no lugar de LN, mas é o LN, tá? Vocês usavam LN nas outras disciplinas, quando era logaritmo natural. Tá, aqui vai ser log, mas vocês vão se acostumar rapidinho. Então, vamos fazer o primeiro exemplo de estimador de máxima verossimilhança para o modelo Poisson. Então, primeiro exemplo. Modelo Poisson lambda. Então, você tem lá uma contagem nos seus dados. Uma coisa boa de checar é se a média é próxima da variância. Eu estou falando, obviamente, de média amostral, né? Porque eu sei que na Poisson a média é lambda e a variância também é lambda. Então, esse é um bom indicativo, né, para você verificar lá nos seus dados, ver se a média amostral está próxima da variância. E se é uma contagem, você pode tentar o modelo de Poisson, tá? Então, esse é o primeiro exemplo, né? Depois vai ter mais um. Então, a gente tem x1 até xm,
uma amostra aleatória de Poisson lambda. Eu quero encontrar o estimador de máxima verossimilhança de lambda, tá? Então, lembram da f de x? Se x tem distribuição de Poisson, é E menos lambda, lambda elevado a x, sobre x fatorial. Então, ó, já está aparecendo exponencial aqui, né? A gente vai já tentar pelo log. Se vocês quiserem tentar sem o log, pode fazer também. Vocês vão ver que a derivada vai ficar mais difícil, né? Então, aqui, ó, o x pode assumir valores 0, 1, 2 e assim por diante, e o lambda é maior do que 0. Então, como que fica a f de x1 até xn conjunta, né? Dado que eu observei a amostra x1 até xn. Vai ser o produtório para ir de 1 até n, de e a menos lambda, lambda elevado a xi, sobre xi fatorial. E essa função aqui, agora, eu vou olhar para ela como uma L de lambda, né? Então, eu comecei olhando como uma função densidade, função massa de probabilidade conjunta de x1 até xn. Nesse ponto aqui, como eu conheço os dados e não conheço lambda, agora vai ser uma função de lambda, tá? Então, por que fica difícil a derivada? Porque vai ter, em geral, regra da cadeia, regra do produto, né? Se a gente aplicar o log, como que fica? Então, o log de L de θ, primeiro, o log do produto fica... Ah, então, isso daqui já pode sair, né? Então, isso daqui já pode sair. Não sei se eu vou tirar ele já. Ele pode sair, mas ele vai ficar... Eu tenho que manter a base e somar os expoentes, né? Então, deixa eu pensar qual que é o melhor passo aqui. Se eu vou tirar ele ou se eu vou... vou fazer um passo antes de aplicar o log, então, só para dar uma simplificada nessa expressão aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o L de lambda, eu tenho E elevado a menos lambda, só que ele está sendo multiplicado aqui N vezes. Então, isso fica E a menos N lambda. Mantive a base e somei os expoentes. Como eu tenho N termos, eu fico com menos N lambda. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho produto para ir de 1 até N de lambda elevado a xi. Então, mantenho a base e somo os expoentes. Soma para ir de 1 até N de xi. E aqui embaixo, eu tenho o produto. Como é tudo produto, né? Então, eu posso escrever aqui embaixo como produto para ir de 1 até N de xi fatorial. Aí sim eu vou aplicar o log. Então, acho que essa é a melhor ordem para fazer, porque eu já dei uma simplificada ali na expressão antes. Eu já separei, né, o que tem exponencial, o que tem soma de xi, o que tem lambda, né? E aí, se eu fosse derivar isso daqui, ó, então ia ficar como? Olha como ia ficar complicado. Primeiro aqui tem a regra do produto. Então, primeiro vezes a derivada do segundo, mais derivada do primeiro, mais o segundo. A parte de baixo não tem lambda, então não preciso me preocupar muito. Mas tem a regra da cadeia dentro de cada uma dessas derivadas. Mas olha como que fica o log. Então, o log do produto é a soma dos logs. Então, eu posso fazer... E aí, o log disso daqui vai ficar simplesmente menos n lambda, né? Porque fica log... Então, eu vou abrir. Fica log de E a menos n lambda mais log de lambda elevado à soma, que vai cair daqui a pouco, menos o log do produto de xi para ir de 1 até n. Agora, eu vou escrever mais um passo com o log ainda, caindo à frente os expoentes.
Então, aqui, ó, eu caio esse expoente aqui na frente do log e fico com log de E, que é 1. Tá? Então, log de L de lambda vai ser menos N lambda, é o primeiro termo, mais soma para I de 1 até N de xi vezes log de lambda menos log do produto, que eu nem vou mexer com ele, gente. Não precisa mexer com esse último termo aqui, porque quando eu derivar em lambda, ele vai sumir. Então, não preciso abrir na soma dos logs. Então, a gente já ficou com uma expressão bem mais simples do que seria de derivar, do que seria de derivar aquela regra do produto, mais regra da cadeia e assim vai. Tá? Então, agora eu vou derivar. Então, derivando... Não é fatorial ali? Ah, é. Obrigada. Embaixo eu também não coloquei aqui, ó. Obrigada. Então, derivando o log de L de lambda em lambda, esse primeiro aqui, ó, vai ficar simplesmente menos N. Esse daqui vai ficar a soma de xi sobre lambda. E esse daqui some. Tá? Então, esse daqui igual a 0. Nesse momento que eu igualei a 0, eu vou colocar o chapéu no lambda, porque ele é um estimador. Então, eu posso passar esse M para o lado de lá. Na verdade, eu posso fazer assim, né? Então, soma para ir de 1 até N de xi sobre lambda chapéu igual a N. E aí, eu vou multiplicar aqui. Vou multiplicar aqui e aqui por lambda chapéu, dividir por N e N. Então, o lambda chapéu fica soma de xi para I de 1 até N, dividido por N, que é quem? É o x barra, né? Então, tudo isso para chegar no mesmo x barra. Aqui, gente, eu estou chamando de x pequeno porque eu conheço os dados, tá? Mas se eu quiser escrever um estimador, ainda tem que mostrar que é de máximo, né? Se eu quiser chegar no estimador, aí eu vou escrever tudo maiúsculo, tá? Mas a expressão dele é a soma de x sobre n. Então, vamos verificar se é ponto de máximo. Então, verificando se é ponto de máximo. Vou derivar duas vezes, né? Então, derivada dupla de log de L de lambda em lambda duas vezes é simplesmente a gente pegar essa derivada aqui e derivar em lambda, né? Derivando isso daqui em lambda, gente, eu fico com menos para ir de 1 até n de xi sobre lambda ao quadrado. Isso daqui é positivo ou negativo? Os xi eu escrevi aqui, ó, que eles são, como é uma contagem, eles são todos positivos, tá? O lambda ao quadrado embaixo é positivo. Então, isso daqui, ó, é a soma de números positivos, né? Porque a soma é um modelo para contagem. Então, isso daqui é tudo positivo. Isso daqui é positivo, com o menos na frente. Isso daqui é sempre menor do que zero, tá? Portanto, o lambda chapéu igual a x barra é estimador de máxima verossimilhança de lambda no caso da Poisson. Tá? Então, ponto de máxima, a gente deriva duas vezes e vê se é menor do que zero. Tudo bem? Querem tentar fazer sem calcular o log? Então, sem calcular o log, ó, tem que fazer assim. Primeiro, vezes a derivada do segundo. Quanto que é a derivada do segundo? Então, é lambda elevado a xi. Fica soma de xi. Nossa, nem sei fazer essa derivada. Essa daqui, ó. Lambda elevado à soma de xi. Cai o expoente, fica lambda vezes esse expoente menos 1.
mais a derivada do segundo. Aí você tem que fazer a derivada do segundo. Então fica soma de x menos 1. Então, acho que vai ser lambda, log de lambda, vezes lambda elevado a x. Boa sorte. Gente, vai simplificar um monte de coisa depois. Bota no Wolfram para ver. Ele vai simplificar um monte de coisa, tá? Quando a gente aplica o log, as coisas ficam bem mais lineares para a gente derivar, tá? Então, confie em mim. Aplique, se tiver qualquer expoente exponencial, aplica o log antes e depois deriva, tá? Dúvidas? Além da derivada. Tá bom. Então, vamos fazer... eu vou colocar como exercício para vocês o da Bernoulli. Então, é só isso, né? X1 até xn vem de um modelo Bernoulli P. Encontre um estimador de máxima verossimilhança de P. Tem um exercício aqui. Olha, uma dúvida só. Por que é só a partir daquele ponto que está no lambda chapéu? É porque eu fixei, porque até aqui, ó, quando eu igualei a zero, aí eu forcei o lambda a fazer uma expressão que iguala isso a zero, porque isso daqui é a derivada de log de L em lambda, até aqui, ó, isso daqui eu simplesmente não fixei em nenhum lambda. Só que a partir do momento que você iguala a zero... A partir do momento que eu igualei a zero... então já teria que ter o chapéu ali. Então. Daí eu vou ter uma expressão. Você poderia fazer assim, ó. Isso daqui calculado em lambda igual a lambda chapéu. Isso daqui calculado em lambda igual a lambda chapéu igual a zero. Tá? Tanto que no estimador de mínimos quadrados, a gente até fez antes. Né? A gente falou assim, olha, eu já vou chamar de teta chapéu aqui logo no começo. Tá? Mas você pode vir até aqui sem fixar em lambda chapéu. Aí, quando se igualar a zero, ele tem que virar o lambda chapéu, porque daí ele deixa de ser a expressão no parâmetro, mas vira a expressão no estimador. Tá? Certo. Então, vou colocar alguns exercícios para vocês, mas já tem exercício lá na lista de estimador de máxima verossimilhança, tá? E depois a gente vai fazer o da normal. O da normal tem também da exponencial. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou fazer da exponencial. Posso fazer resumido da exponencial, acho que não precisa fazer inteiro. Então, exercícios. Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de P, se x1 até xn são uma amostra aleatória de Bernoulli P. Aqui também vocês vão aplicar o log, tá? E o P chapéu, gente, adivinhem quem vai ser? O x bar. Exercício 2. A gente vai fazer daqui a pouco, vai? Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de μ, se x1 até xn são amostra aleatória de normal μ sigma quadrado com sigma quadrado conhecido. Então, só o μ desconhecido. Adivinha quem vai ser? X barra. Isso aqui parece... É que não é do tempo de vocês. Mas, na minha época, tinha um desenho que era o Scooby-Doo e o vilão era sempre... Era
eu não lembro o nome da Uma pessoa. máscara. Que era assim, que era sempre a mesma A gente pegou pessoa. essa. Pegou. Ah, gente, vocês não eram nascidos ainda. Vocês Mas nasceram passava em que ano? ainda vai? passava distribuidor. Distribuidor antigo, Vocês mas nasceram em começou a fazer 2000 e quanto? 2004. Eu sou de 2000. Mas é porque o distribuidor, apesar de ser antigo, ele ficou passando. É, Passando aqui em Chaves. Chaves tem aquele desenho, né? Do Chaves também. Na minha época não tinha desenho do Chaves, era só o Chaves mesmo. Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de sigma quadrado, se x1 até xn são uma amostra aleatória de normal, com média μ e variância sigma 2, com μ conhecido. Então, esses dois últimos exercícios aqui, para não complicar muito, você supõe que um dos parâmetros é conhecido e aí você só tem que derivar em relação ao outro. Se você tiver que derivar em relação aos dois, aí você vai obter um sisteminha de equações, né? Porque se derivou ali L em μ e sigma 2, ou log de L em μ e sigma 2, derivou em μ, derivou em sigma 2, igualou cada um a zero. Aí tem que encontrar a expressão que satisfaça as duas equações. E aí, para mostrar que é ponto de máximo, você tem que trabalhar com a hessiana, que não é muito complicado, gente, é só continha, né? A matriz hessiana é a matriz de derivadas segundas, né? E nesse aqui, oi. Posso? Será que eu consigo? Quer que desliga? Acho que é só levantar um pouquinho. Ai, peraí que eu me chinei sem querer. Tem um larinho aqui, vocês só tomem cuidado. Então, eu estou mexendo para fazer, mas é muito fácil. Vou desligar então, tá bom? Forte. Então, desligar ele esconde, mas eu mexer na live. Quer trabalhar? Não quer, gente. Já que é férias, ele é adulto, que nem eu. Vou desligar. Eu vou colocar a expressão do sigma 2 chapéu nesse último exercício. Aí façam para ver se vocês conseguem chegar, tá? O sigma 2 chapéu, você soma para ir de 1 até n, de xi menos mi ao quadrado, dividido por n. Resposta desse último exercício aqui, tá? E aí, vamos fazer um exemplo de exponencial? Talvez seja o que vai dar tempo da gente fazer hoje. Na aula que vem, a gente faz de normal. Nossa, e já. Bom, vou fazer o desse ano, né? Então, exemplo, eu tenho dados aqui, eu não vou passar a listagem de dados para vocês, eu vou só resumir, tá? Então, exercício, que na verdade é um exemplo, vai. Gente, eu nem estou fazendo as aplicações por enquanto, porque até agora, basicamente, é calcular x barra, tá? Então, bota ponto min, esse vai ser o estimador. Ah, tem um pacote
O Elias que mostrou outro dia na aula dele, que eu não conhecia, que é um pacote de Python que faz a derivação simbólica. Vocês já usaram? Um pacote... Não lembro o nome, mas eu vou lembrar para vocês. Você coloca a expressão, mas eu acho mais fácil fazer no Wolfram até. Coloca a expressão e ele faz a derivada para você, no Python mesmo. Vou ver se eu consigo lembrar, porque o que a gente tem feito aqui é só a derivada, né? E encontrar ponto min, por exemplo. Então, não tem muita graça, não tem muito que a gente fazer usando o software agora, tá? Mas daqui a pouco a gente vai usar para os testes de hipóteses. E também para a inferência bayesiana. Então, considere os seguintes dados correspondentes a tempos de falha. Em horas. De 15 máquinas. Colocadas em teste de vida acelerado. Então, isso daqui é para ver quando que a máquina vai falhar, né? Os tempos de vida estariam em uma coluna, né, do seu conjunto de dados, então não vou colocar todos aqui, mas a gente teria 15 tempos de falha aqui. Então, 802,99, tananã, até 3.820,37. Ai, que pena, a gravação falhou. Ainda bem que vocês estão montando tudo, né? Deixa eu ver se volta. Nossa, que zoado. Gente, hoje não está melhor. Certo. Continua gravando. Tá, então tem lá os tempos de vida, que eu não vou passar todos na lousa, eu acho que não precisa, né? Mas acredita-se que T segue um modelo exponencial com parâmetro lambda. A gente já viu que se T tem distribuição exponencial com parâmetro lambda, a gente tem uma amostra aleatória, digamos, T1, até Tn, o estimador de momento, vocês lembram? Que a média da exponencial é 1 sobre lambda. O estimador de momentos, quem lembra qual era? Era 1 sobre x barra. Que nesse caso aqui, como a gente está chamando de T, seria 1 sobre T barra. Tá? Mas vamos ver como que fica o de máxima verossimilhança. Então, os dados no exercício... Deixa eu colocar... Se você tiver espaço para vocês, embaixo, coloca a média, tá? A média amostral que foi observado foi 2.475,669, tá? Então, se o T1 até Tn são uma amostra aleatória de exponencial lambda, a f de T é lambda E menos lambda T, com lambda maior do que zero e T maior do que zero também, né? Porque é um modelo para uma variável positiva, tá? Encontra a conjunta. Então, f de T1 até Tn é nada mais do que produto para i de 1 até n de lambda E menos lambda Ti. E isso daqui a gente vê como uma função de verossimilhança de lambda. Aí, como tem exponencial, né, e a gente não é bobo, então a gente vai simplificar primeiro e depois derivar, depois calcular o log, né? Então, vamos simplificar a função L de lambda
De novo, ó, produto de N termos lambda. Então, desculpa, lambda elevado a N, né? Porque a gente tem N termos lambda elevado a N. Esse daqui, produto de termos que tem base e expoente menos lambda TI. Então, mantenho a base e somos expoentes. E a menos lambda soma para I de 1 até N de TI. Calculo log. Log de L de lambda vai ser N log de lambda menos lambda soma para I de 1 até N de TI. Derivo em lambda. N sobre lambda menos soma para I de 1 até N de TI igual a 0, C somente C, lambda chapéu. Então, de novo, ó, passo isso daqui para lá. Fiz alguma coisa errada? Passo isso para lá. Passo lambda. Passo N. A somatória para o outro lado. Tá, deixa eu fazer um passo a mais aqui. N sobre lambda chapéu é igual a soma de TI, para I de 1 até N, certo? C somente C. Agora sim, eu posso multiplicar por lambda chapéu e dividir por N. Ah, mas aí não vai adiantar muito, né? Eu vou passar o lambda para cá e passar esse para baixo, porque daí... Mas basicamente multipliquei... eu posso dividir por soma de TI e multiplicar por lambda chapéu. Daí aqui vai ficar N sobre soma de TI, para I de 1 até N, igual a lambda chapéu, né? Aí a gente só coloca na ordem que a gente está acostumado. Então, N sobre soma de TI, para I de 1 até N. Ou seja, o lambda chapéu, candidato a estimador de máxima verossimilhança, é 1 sobre T barra, né? Porque, ó, aqui é o T barra invertido, que é o mesmo que a gente tinha obtido lá, né? No estimador de momentos, lembra? Ficou ruim isso aqui, né? 1 sobre T barra. Né? Que lá a gente estava chamando de X, agora a gente está chamando de T, mas é a mesma expressão. Mas eu tenho que mostrar que é ponto de máximo, né? É de máximo. Tem que fazer esse passinho aqui, viu, gente? Então, ele é um ponto de máximo. Tem que derivar essa daqui de novo. Então, deriva 2 vezes log de L de lambda dividido por lambda ao quadrado. E se não for de máximo? Se não for de máximo... Pode não existir o estimador de máxima verossimilhança. Mas é assim, as funções de verossimilhança que a gente está estudando aqui, elas são, em geral, dessa forma, com um único máximo. Ela poderia ter um máximo local, por exemplo, né? E isso acontece em modelos mais complicados. E aí você tem que mostrar que é um ponto de máximo local, por exemplo, né? Só que aqui, ó, quando a gente derivar, então vamos derivar de novo, eu fico com n menos n sobre lambda ao quadrado, e aqui some. O n é positivo, porque é um tamanho de amostra, não faz sentido ele ser negativo. E embaixo o lambda está ao quadrado. Então, isso daqui é menor que zero sempre, não depende nem dos dados, ele vai ser sempre menor do que zero.
tá? Portanto, lambda chapéu igual a 1 sobre T barra é o estimador de máxima verossimilhança de lambda no modelo exponencial. E aí, como eu tenho os dados, né? Aí eu consigo estimar no conjuntinho de dados que eu passei um pedaço para vocês, né? Então, no conjunto de dados, lambda chapéu é 1 sobre... Aí eu posso colocar T pequeno barra aqui, porque é dos dados observados, né? É 1 sobre 2, 4, 7, 5, 6, 6, 9, que dá 0,0000404. Então, pergunta: o estimador de máxima verossimilhança sempre vai bater com o estimador de momentos? Porque até agora, para alguns que a gente viu, bateu, né? Para o Mi, pelo menos. Então, o estimador de momentos na Poisson era x barra. O estimador de máxima verossimilhança é x barra também. Na exponencial era 1 sobre x barra de momentos. O estimador de máxima verossimilhança é 1 sobre x barra também. É que eu chamei de T, mas se eu chamar de x, é 1 sobre x barra também. Nem sempre, tá? Então, basta você pegar, por exemplo, o estimador que vem da variância lá na Poisson, né? Já que a variância também é lambda, aí vai ficar diferente do estimador de máxima verossimilhança. O que eu faço com isso, né? Então, no exemplo, a gente pode querer calcular. Então, no exemplo, como estimar a probabilidade de T ser maior do que 1000. Então, era tempo de vida acelerado, né? Aí, os dados que eu passei para vocês eram 4.304,4, 802,99 e o último 3, 820,37. Então, você tem os dados e você estimou o parâmetro da exponencial. Como estimar a probabilidade de uma nova máquina ter tempo de vida maior do que 1000? Então, a gente pode usar... Então, a gente pode... Por que eu falei estimar, né? Porque isso daqui seria 1 menos E a menos lambda T, que é a acumulada da exponencial. Isso daqui ninguém precisa saber de cabeça, né? Mas a acumulada da exponencial é 1 menos E a menos lambda vezes 1000. Por que eu falei estimar? Porque isso daqui é um parâmetro, né? Ó, ele é uma função de parâmetro, então ele é desconhecido. Só que como eu estimei o lambda, eu consigo estimar essa função aqui, tá? Então eu vou estimar a função, eu vou colocar um chapéu grande aqui, ó. Eu estou estimando isso daqui, que é 1 menos E a menos lambda chapéu vezes 1000. E essa continha aqui dá 0,3323. Então, uma probabilidade estimada de 33% de uma nova máquina qualquer durar pelo menos 1000 horas. E você poderia repetir isso para 2000, para 3000, só usando o estimador que você obteve de máxima verossimilhança do lambda, tá? Tem um teorema que... porque a gente entraria em coisas que não vamos ver nesse curso aqui, tá? Até aqui a gente viu propriedades dos estimadores que são viés, consistência, eficiência e erro quadrático médio. Mas tem um tipo de estimador que é o estimador não viciado de variância uniformemente mínima. E aí tem um teorema que diz que qualquer função do parâmetro, se você substituir
por esse estimador, né, que é o não viciado de variância conformemente mínima, ele vai ser ótimo para estimar essa quantidade que você quer. Então, a gente não vai entrar, esse teorema se chama Teorema de Le Bon Chefé, a gente não vai entrar nisso, não é conteúdo desse curso aqui. Mas o que eu tinha aqui? Então, eu tinha que a probabilidade de T ser maior do que 1000 era 1 menos E a menos lambda 1000. Eu não tenho um estimador específico para essa expressão toda aqui, mas eu tenho um estimador pela lambda. Então, eu venho e substituo pelo estimador de lambda e eu consigo estimar essa expressão que eu tinha interesse, tá? Então, eu já falei para vocês, tempo de vida é uma aplicação, por exemplo, né? Você quer estabelecer a garantia de um equipamento. Aí você fez teste de vida e você viu que o tempo de vida tem uma certa distribuição de probabilidade. Como que você vai oferecer a garantia? Provavelmente você sabe que você vai ter que substituir os itens que falharem antes da garantia e você embute isso no preço, né? Professora, o argumento da minha cabeça está tipo, acredite ter exponencial, mas como é que você decreta isso? E aí, beleza, você chega no estimador e você calcula essa probabilidade. Só que, tipo, se for um outro modelo e, tipo, essa probabilidade não for legal, porque aqui nesse que você passou, por exemplo, a média é 2.475. Como é que desse maior que 1000 vai ser 33%? Às vezes a chance de ser o correto é menor ainda, né? Tá. Você vai fazer da seguinte forma, você vai pegar os seus dados, você vai olhar para o histograma deles, porque o dado é o que você tem na mão. Então, você dá uma olhada no histograma, e aí isso daqui é um histograma, tá? Isso daqui é a frequência absoluta de T, né, da sua variável, tá? Então, você fala assim, bom, não é normal. Sim. Normal não é. Sim. Eu tenho tempo de vida, então é uma variável positiva. Aí, mas olha, você passou vários modelos. Você passou aqui quadrado, você passou exponencial, você passou F, né? Então, você passou vários modelos. Qual que eu vou tentar? Bom, tem estudos que mostram que tempos de vida, um bom modelo é um modelo exponencial. Mas pode ser que ele não seja, pode ser que eu teste um outro modelo e ele seja adequado também. Porque, por exemplo, como é que você decreta isso de uma forma não subjetiva? Por exemplo, você está escrevendo um artigo de alguma coisa. Aí você vai lá, a partir desse histograma, vamos concluir que vamos usar uma coisa porque parece um... Você eu não concordo. pode fazer isso. Eu concordo. É uma suposição que às vezes a gente não tem como provar. Mas eu falei para vocês que a gente vai fazer daqui a pouco um teste de hipóteses para aderência. Eu vou falar dele aqui, mas assim, eu não queria entrar em teste de hipóteses ainda, porque não é o tema dessa aula ainda. Mas como que é o teste de aderência? É assim, eu tenho as categorias, as classes, pode ser, né? E eu tenho o observado, quanto que foi observado na frequência e quanto que seria esperado sob modelo X qualquer, tá? Então, a categoria é assim, ó. Eu vou colocar de 0 a 10, é a minha primeira classe. Você vai verificando. De 10 a 20, de 20 a 30, é que no exemplo era 2.000, né? Então, eu vou colocar assim, ó, de 0 a 500, de 0 a 1.000, desculpa, de 500 a 1.000, de 1.000 a 1.500, e aí eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 1.000, no modelo exponencial, seria esperado do total, né? Então, eu observei 15, né? Então, seria esperado observar tanto. E quanto que eu observei realmente? Ai, gente, desculpa, eu coloquei a 500, né? Vamos colocar do jeito que tá ali. De 500 a 1.000, e aqui ele é fechado da direita, por exemplo, tá? Seria esperado observar tanto, e foi observado tanto.
É só fazer um teste. Pega o seu conjunto de dados que você tem, aí você coloca lá o que você tem. Compara. Aí você taca lá no valor e vê se dá um parecido. Então, aí você compara, então você vai fazer nas classes aqui de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500 e assim vai, até chega uma hora aqui que você coloca assim, de 3000 para cima, tá? E aí você vai ter o esperado na 40ª categoria, o observado na 40ª categoria. O teste de aderência que a gente vai fazer, ele se chama teste Q quadrado. Ele vai fazer a seguinte conta. Gente, eu tô... Esse não é o tema dessa aula, tá? Mas eu vou falar porque eu sei que as dúvidas são muitas. O teste Q quadrado, ele é uma conta que vai fazer o seguinte, ó. Observado I menos esperado I ao quadrado, dividido por esperado I, para I de 1 até K. E eu não falei ainda aqui que são os testes de hipóteses, mas sob H0, isso daqui vai ser comparado com uma estatística Q quadrado, um K menos 1 grau de liberdade. Então, é assim, ó, se isso daqui estiver sob H0, é tipo uma espécie de tolerância que eu aceito de distância do observado para o esperado sob aquele modelo, tá? Se estiver muito longe, isso daqui vai assumir um valor muito na caldinha da distribuição. E aí eu vou rejeitar H0 de que X segue aquele modelo, que os dados seguem aquele modelo. Tá? Então, só para não deixar vocês muito assim, né, na abstração, tem um teste de hipóteses para fazer isso. E ele faz basicamente isso daqui. Você supõe um modelo e fala, sob aquele modelo seria esperado isso daqui. E foi observado isso daqui. Isso daqui está perto disso? Se estiver perto, eu não tenho evidência para rejeitar. Se estiver muito longe, aí a gente vai rejeitar a hipótese nula, tá? Eu vou começar o exemplo da normal. Então, dá uma pesquisada. Eu acho que quem está com muita curiosidade, né? Procura isso daqui, ó. Teste de aderência Q quadrado. Tem outros, tá? Tem outros testes. E para normalidade, tem vários. Tem Shapiro-Wilk, tem Anderson-Darling, tem o próprio Kolmogorov-Smirnov. Então, tem... Porque isso é realmente uma dúvida muito grande, né? Quando que é razoável eu assumir que os dados seguem uma certa distribuição de probabilidade? Pode não ser, né? Foi supondo aquele modelo, tá? Eu acho que até no meu YouTube deve ter esse teste, tá? Então, dá uma olhadinha, se não achar, me fala que eu mando algum. A gente vai falar disso daqui a pouco. Gente, eu vou começar o modelo normal aqui, mas eu gostaria que vocês tentassem, né, como exercício para a aula que vem, tentassem chegar naquelas expressões lá do estimador de máxima verossimilhança para a média da normal. Então, a média da normal mi sigma quadrado com sigma 2 conhecido. Então, já seria para uma MV, estimador de máxima verossimilhança, tá? Em inglês é MLE, Maximum Likelihood Estimate. O estimate. Então, x1 até xn, uma amostra aleatória de normal, com média mi e variância sigma quadrado, com sigma quadrado conhecido. Como que é a minha função de verossimilhança? Bom, como que a gente obtém? Então, é um produto para ir de 1 até n, de 1 sobre raiz de 2π sigma quadrado, exponencial, de menos xi menos mi ao quadrado, sobre 2 sigma 2. Então, a gente que é da estatística acaba decorando essa função densidade de probabilidade. Não é esperado que vocês decorem, tá?
Fazendo a continha antes, né, de aplicar o log, aqui a gente tem no denominador, isso daqui é 2π sigma quadrado elevado a meio. Multiplicado n vezes vai ser elevado a n sobre 2. Ou, se vocês quiserem, 2π sigma quadrado a menos n sobre 2. Né? Porque está no denominador. E aqui é o produto de exponenciais, então fica exponencial de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, soma para i de 1 até n, de xi menos mi ao quadrado, né? Então, passei lá a soma para dentro da exponencial. E aí, aqui, daqui eu vou deixar vocês continuarem, tá? Uma dica. Então, calculo log, eu vou colocar os próximos passos. Log de L. Log de L de mi, calculo log. Calculo a derivada do log de L de mi em relação a mi. E não precisa abrir esse quadrado aqui. Mantém ele até o final e vai facilitar para vocês, tá? Então, deriva igual a 0 e vocês vão encontrar que o mi chapéu é x barra. Tá? Então, não é difícil. Aqui, ó, quando você aplicar o log, vai separar essas duas partes aqui. E a primeira parte não depende de mi. Então, vai ficar só essa segunda parte aqui, tá? E aí, você vai derivar, vai fazer soma de k ao quadrado, x menos mi, vezes menos, que é a derivada, né, a regra da cadeia, ali tem um menos ali dentro, tá? E depois o próximo exercício, e se mi for conhecido, e aqui você mostra que ele é de máximo também, tá? Se o mi for conhecido, a gente costuma escrever assim, ó, com índice, com um subíndice aqui, MV, para dizer que é de máxima verossimilhança, tá? Soma para i de 1 até n, x menos mi ao quadrado, sobre n. Depois a gente vai mostrar que esse daqui é viciado, tá? Mas isso pode ser cenas dos próximos capítulos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para hoje aqui. Isso. Então, vamos fazer assim, ó. Esses dois aqui, eu queria que vocês tentassem desenvolver, tá? Como exercício, e já tem exercícios na lista também de estimador de máxima verossimilhança. Na próxima aula, eu vou começar com o estimador de máxima verossimilhança, em que os dois são desconhecidos, e aí a gente vai ter que derivar em relação a mi, derivar em relação a sigma, e mostrar que a hessiana é positiva definida, tá? Então, por hoje, é tudo isso. Na próxima terça, a gente continua. Lembrem que tem 2 monitores de pós-graduação, que são, aliás, muito bons. E se tiverem dúvidas, também podem me escrever, tá? Mas busquem o apoio dos monitores.